Olá pessoal, eu sou o professor Adilson do Sistema Positivo de Ensino. Eu venho nessa primeira parte aqui, nessa primeira hora, comentar com você aí as ideias principais sobre matemática do Enem, né? Em primeiro lugar, isso é fácil de você, por exemplo, lá, você que está estudando, baixar na internet mesmo, baixar quais são as habilidades que normalmente são cobradas, tá? Eu vou comentar as habilidades principais, o que você precisa estudar. Então, por exemplo, tem gente que acha que todo o conteúdo que se ensina no ensino médio, todo o conteúdo que aparece no ensino médio, faz parte da avaliação chamada Enem. Isso não acontece. Existem ao todo 30 habilidades. 30 habilidades que você deve ter trabalhado agora nesse simulado, tá? Na segunda parte a gente começa a resolver as questões para destacar para você como é que se resolve, como é que a gente enfrenta essas questões. Bom, o que é a matriz referência em matemática do Enem? A matriz referência, ela é feita de 5 competências. Primeira competência diz assim, ó, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. O que é isso? Olha, nessa primeira competência, você tem que entender, tem que saber trabalhar com o que são os números naturais, o que são os números inteiros, o que são os números racionais e dentro desse aqui ainda o que são os números irracionais, para então a gente chegar no conjunto dos números reais. Tudo bem? Bom, note uma coisa importante aqui, que o cara tem que saber de cara, que todo número que é natural, ele é inteiro. Então a gente diz que o conjunto dos naturais estão contidos nos inteiros. E esses, por sua vez, também são números racionais e estão contidos no conjunto dos números reais. Os irracionais, quando a gente escreve aqui os irracionais, ó, os irracionais são aqueles números que você não consegue exibir como quociente de 2 inteiros. Os irracionais são, na verdade, os reais menos aqui os racionais. Seria isso. Grosseiramente falando, para você ter uma ideia, se você imaginar algo mais ou menos assim, ó, imagine que você tem aqui os números naturais, ó. Aqui você tem os naturais. Aqui você teria o conjunto dos números inteiros, ó, o conjunto dos números inteiros. E aqui por fora você teria ainda o conjunto dos números que a gente chama de racionais. Tá, e onde estão os irracionais? Os irracionais seriam um conjunto aqui à parte, ó, seria um conjunto à parte. Quando você une, os irracionais estariam aqui. Quando você une esses dois aqui, ó, a união desses dois vai dar o chamado conjunto dos números reais. E só para você ter uma ideia, não é qualquer conteúdo que faz parte dessa competência. Vou ler novamente. Construir significados para os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Que conteúdos que normalmente você precisa saber? Aí que está. Os conteúdos são mais ou menos os seguintes que eu vou pontuar para você. E é claro que daqui a pouco, na hora de fazer as questões, a gente comenta mais. Operações entre conjuntos naturais, entre os conjuntos numéricos, que são esses aqui, né? Desigualdades. Uma desigualdade também pode ser uma inequação. Divisibilidade, os critérios de divisibilidade. Você saber, por exemplo, no meio de situação, se determinado número é ou não divisível por 2, por 3, assim por diante. Fatoração, razões e proporções. Eu diria para você que razões e proporções, dessa parte aqui, é o que mais se cobra. Porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípio de contagem. Quando a gente fala relações de grandezas relações de dependência entre grandezas, entra o conceito de função. Sequências, entra progressão aritmética e progressão geométrica. E quando a gente fala
princípios de contagem. Aí nos princípios de contagem você tem o princípio multiplicativo, que dá origem àqueles problemas de análise combinatória, ok? Bom, na competência 1, que é isso que eu estou analisando, existem ao todo 5 habilidades. Quais são as habilidades mais importantes que a gente tem? Eu vou destacar para depois exemplificar. Primeiro, habilidade 1, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou irracionais, ou reais, né? Bom, o que vai acontecer? Nessa habilidade entra aquela leitura de mundo. Você pega, por exemplo, uma conta de telefone, você pega uma conta de consumo de água e você tem que avaliar. Você pega, de repente, uma determinada conta que você deixou de pagar, tem lá uma multa e tem, além disso, um certo percentual de juros. Você tem que saber fazer esses cálculos, tá? Outra coisa, que ele chama segunda habilidade, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Há uma sequência, nessa sequência você identificar o que está acontecendo, tá? E aí você vai ver nas questões eu te mostro. Resolver, terceira habilidade importante, resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos, Aqui eu chamo a atenção de você para uma coisa. Ó, proporção é um dos conceitos que mais se cobra. E dentro de proporção, quando alguém fala para você em proporção, tem a velha situação de você dividir grandezas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lembrar um fato aqui. Quando é que duas grandezas, A e B, são diretamente proporcionais? Quando acontece isso aqui, ó, o quociente delas é uma constante. Se a grandeza A e a grandeza B, você dividir isso aqui, ó, der o mesmo quociente sempre, as grandezas são ditas diretamente proporcionais. Como é que você reconhece? Quando uma aumenta, a outra aumenta, mas não basta isso. Uma tem que duplicar, a outra tem que duplicar. Uma tem que triplicar, a outra tem que triplicar. Aí você tem grandezas diretamente proporcionais, ok? E quando é que grandezas são inversamente proporcionais? Quando acontecer isso, ó, quando o produto das duas grandezas for uma constante. Se a grandeza A vezes a grandeza B der sempre a mesma constante, aí elas são ditas inversamente proporcionais, ok? O que tem que acontecer? Como é que você reconhece? Se uma duplica, a outra tem que cair pela metade. Se uma é multiplicada por 3, a outra é dividida por 3. Se uma quadruplica, a outra cai um quarto, cai para um quarto. Isso são grandezas que a gente chama de inversamente proporcionais. Além disso, um problema clássico que se cobra no Enem é o que a gente chama de escala, não sabe? Escala é um problema que sempre acontece no Enem. O que é uma escala? Quando alguém chega para você e diz assim, ó, escala 1 para 100, escala 1 para 100. Sabe como é que o pessoal cobra? Eles fazem assim, num determinado mapa, você tem lá uma escala 1 para 100, um determinado mapa, tá? Uma determinada planta. Já que a gente está falando de mapa, vamos colocar uma escala 1 para 1000, tá? Ou 1 para 10.000 no mapa. Então, se você tem uma escala 1 para 10.000 no mapa, e o cara diz assim para você, a distância entre duas cidades no mapa é de 8 centímetros. Qual é a distância entre as duas cidades no real? Sabe como é que você resolve? Você começa escrevendo aqui, ó, a escala. Ó. A escala é 1 para 10.000. Estamos exemplificando só. Tá? O que é a escala 1 para 10.000 que você tem que entender? No desenho, cada unidade que você considera corresponde no real a 10.000. Então, se no desenho é 1 centímetro, no real são 10.000 centímetros. É isso que você tem que entender. Voltando à situação, se num determinado desenho a distância é de 8 centímetros no desenho, no real, qual vai ser essa distância no real? Vou chamar de D. E o que você faz para resolver? Você faz isso aqui, ó, produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Só que aí você vai cair em 80.000 centímetros. Normalmente, o que você tem que fazer?
Passa isso, por exemplo, para metros, passar isso, de repente, para quilômetros. Mas isso é uma outra história que daí a gente comenta com você daqui a pouco na resolução de peças. Entendido? Tá? Resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Seria mais ou menos isso em relação ao que a gente chama aqui, ó, de competência 1. Vamos à competência 2, tá? Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai destacar essas habilidades na prática nesse simulado que você fez. Competência 2 diz assim: utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Muito bem. Então, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Bom, detalhezinho, que conteúdos na matemática o pessoal normalmente cobra nessa competência? Vou chamar a atenção rapidamente para você. Conhecimentos geométricos. Características das figuras geométricas planas e espaciais. Grandezas, unidades de medidas e escalas, entra aqui também proporção. Comprimentos, quando a gente fala comprimentos, também entra perímetros. Áreas e volumes, ângulos, posições de retas, simetrias de figuras planas ou espaciais. Congruência e semelhança de triângulos. Quando a gente fala em semelhança de triângulos, ou fala no teorema de Tales, você entra com a ideia de proporção. Relações métricas nos triângulos, circunferência, trigonometria do ângulo agudo. O que seria isso, pessoal? Quando a gente fala relações métricas do triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, tá? A altura vezes, num triângulo retângulo, por exemplo, a altura vezes a hipotenusa vai dar o produto dos dois catetos. Quando ele fala circunferências, o que você precisa saber de uma circunferência? O comprimento, 2πr, a área limitada pela circunferência, que a gente chama de círculo, πr ao quadrado, né? Trigonometria no ângulo agudo, saber o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente de um ângulo agudo. Você está lembrado? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Entre as 4 habilidades, habilidade 6, habilidade 7, habilidade 8, habilidade 9, 2 são fundamentais. Primeira, habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Tá? O que significa essa habilidade? Você está diante de uma determinada situação que envolve o cilindro. Identificar que você vai nesse cilindro de repente, você tem um diâmetro, você tem uma altura, você tem uma área lateral, você tem uma área total, você tem a área das bases. Saber calcular, por exemplo, volumes. E quando a gente fala de um modo geral, pessoal, se a gente falar, por exemplo, em prismas, tá? E a gente falar em cilindros, ó, o que eu preciso saber calcular em relação a prismas de cilindros, né? O que seria um prisma, para começar? Imagine isso aqui, ó. Imagine que você tem aqui uma figura mais ou menos como esta, só para a gente denotar ou explicar grosseiramente para você qual é essa habilidade que está sendo aqui cobrada, ó. Imagine que você tem uma figura como esta, ó. Se você tem aqui, de repente, um polígono nessa base aqui, ó, pessoal, um polígono regular, ó, tá? O que você pode ter nesse prisma, ó? Essa base, geralmente, que é o que o pessoal cobra, essa base pode ser um quadrado, essa base pode ser um triângulo, essa base aqui pode ser, de repente, aqui é um hexágono. O que eles vão cobrar desse prisma e o que eles vão cobrar, por exemplo, pessoal, em relação ao cilindro? O que muda no cilindro em relação ao prisma? Lá no cilindro, o que vai acontecer, ó? No cilindro, no lugar da base ser um polígono, vem a ser aqui um círculo, ó. Você tem aqui um círculo. Tanto faz aqui, tanto faz, ó. Se você precisa calcular o volume, a gente diz assim, volume do prisma é a área da base vezes a altura desse prisma. Mas e se eu tiver um cilindro? Se o prisma for um quadrado, é a área do quadrado vezes a altura.
Se o prisma for um triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero vezes a altura, tá? E se você tiver um cilindro aí, a área da base é a área do círculo, πr ao quadrado, vezes h. Essa é uma habilidade importante. Outra habilidade importante que daí você tem várias questões, inclusive nesse simulado que você fez, resolver situação, problema que envolve conhecimentos geométricos de espaço e forma, tá? Então, em relação a essa competência 2, duas habilidades a serem destacadas. O H7, habilidade 7, e a habilidade 8. Quando entra na competência 3, vamos lá na competência número 3, ó, o que seria interessante a gente destacar nessa competência número 3? Primeiro, o que ela diz? Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problema do cotidiano. Que conteúdo que entra nessa aí? Bom, aí é o seguinte, conhecimento de estatística e probabilidade, tá? É o que entra nessa área aqui também, tá? O que seriam esses conhecimentos, tá? Aqui eu já estou falando de outra competência. Em relação à estatística e probabilidade, representação e análise de dados, medidas de tendência central, médias, moda, mediana, desvio e variância, noções de probabilidade. Que talvez seja a questão mais complicada que você vai resolver, são as questões voltadas à probabilidade, tá? Deixa eu só fechar aqui com os conhecimentos algébricos. O que se cobra de álgebra? Gráficos e funções, tá? Funções algébricas no primeiro e segundo grau, já recordo isso com você, tá? Polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas, equações e inequações, relações do ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. E os conhecimentos algébricos geométricos é o plano cartesiano. Mas vamos voltar a essa terceira competência que o cara fala assim, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e solução de problemas do cotidiano. Eu destaco 3 habilidades. Identificar relações entre grandezas e unidades e medidas. Lembra que eu te falei desse exemplo aqui de escala? De repente você precisa saber transformar de uma unidade para outra. Utilizar a noção de escalas na leitura de mundo, na leitura da representação de situação do cotidiano. Resolver situações, problemas que envolvem medidas de grandezas. É o que a gente já tinha falado, certo? Aí, em relação à competência 4. Então, aqui, basicamente, o que entra são grandezas e medidas. Aqui, ó, basicamente, o que entra, grandezas e medidas. Então, você vai ter que trabalhar aqui com grandezas e também com medidas. Entra aqui também, de repente, você está trabalhando, pessoal, nesse item 3, você está trabalhando com as próprias relações de dependência lá, que são expressas algebricamente por meio de função, tá? Bom, competência na área 4. O que diz a competência na área 4? É a seguinte, olha só, construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Destaco para você a habilidade 16, que diz assim, resolver situação, problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. A habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recursos para a construção de argumentação. Bem, aqui, quando a gente fala relação entre grandezas, ó, existem as seguintes funções que você tem que tomar algum cuidado, que depois eu vou recordar. As principais relações entre grandezas envolvem as chamadas função afim, envolve a chamada função quadrática, tá? Função quadrática, envolve a função trigonométrica seno, envolve a função trigonométrica cosseno, entra nessa história também aqui o que a gente chama de função exponencial, exemplo, 2 elevado a x, e o que a gente chama de função logarítmica, log de x na base 2, ou até na base 10, mas entra essas ideias aqui, certo?